Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e hoje nós estamos trazendo o vídeo sobre o debate Democracia Brasileira em Pauta, que juntou uma turma da melhor qualidade no último dia 9 de abril, no histórico Teatro Casagrande, para uma reflexão no marco dos 60 anos do golpe de 1964, acerca do estágio atual da democracia brasileira. Estiveram presentes à mesa de discussão o ex-ministro Nilmário Miranda, a jornalista Hildegard Angel, a cientista política Dulce Pandolfi e o dramaturgo Amir Haddad. A coordenação foi feita pelo professor da UFRJ e historiador Lincoln Pena, em parceria com o presidente do IBEP, o engenheiro Francis Bogossian. Após as intervenções dos debatedores, a plateia pôde intervir na discussão e houve falas muito impactantes, inclusive de um teor emocional enorme, que eu recomendaria que vocês não deixassem de ver, por favor. Para concluir, eu gostaria de esclarecer que essa é uma atividade do IBEP, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, que está retomando as suas atividades regulares, né? Diante disso, eu queria também saudar aos nossos parceiros nesse evento, que foram o ISA, Instituto Zuzu Angel, o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro e o canal 247. Eu espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aí nosso evento. Meu nome é Francis Bogossian, tenho a honra de presidir o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, tentando, numa tarefa dificílima, substituir o presidente emérito, o nosso ministro Roberto Amaral, aqui presente. Vamos compor a mesa. Queria convidar o doutor Nilmário Miranda para tomar assento aqui, por gentileza. O nosso querido Amir Haddad, por favor. Nossa querida Dulce Pandolfi. Nosso diretor Lincoln Pena, professor Lincoln Pena. Aí a jornalista Hildegard Angel. Eu queria começar agradecendo ao Teatro Casagrande por ter cedido esse tradicional local, faz parte da história do Brasil, para que nós pudéssemos, vamos sentar, desculpe aí, pudesse realizar esse evento. E eu gostaria, então, sem maiores delongas, para aproveitar o tempo para ouvir os presentes, eu vou passar aí a presidência da mesa e a coordenador de debates ao nosso diretor, ex-vice-presidente e agora secretário-geral. Por gentileza, tome assento aqui no centro. Eu vou para a lateral esquerda. O nosso Lincoln Pena, nosso historiador. Bem, agradeço aqui um honroso convite para mediar essa mesa ilustre, ao mesmo tempo que cumprimentar a todos e a todas que acorreram a esse ato, que, na verdade, é um ato em defesa da democracia. O título, inclusive, é bem significativo nesse sentido, né? Democracia sempre, sempre, não apenas no sentido da preservação das instituições políticas democráticas, que ultimamente têm sido objeto
de ações antidemocráticas, como se pensar os desdobramentos, a construção desse processo democrático, de tal maneira que a gente possa ampliar a participação da cidadania, tendo em vista que nós vivemos num país onde a exclusão social é muito grande e é necessário que a gente inclua a cidadania brasileira num processo de verdadeira construção da nossa soberania, que ainda está muito incompleta. Não basta apenas ser um país independente, é preciso que tenha um projeto que atenda às aspirações e às necessidades do povo brasileiro. É essa o objeto desse ato, a questão que norteia a convocação desse ato. E, por isso mesmo, nós temos uma mesa mais do que qualificada para dar o recado que todos nós precisamos para que a gente possa refletir e convidar outros mais a pensarem os caminhos que nós todos precisamos trilhar ainda. Então, eu gostaria, antes de passar a palavra, de fazer uma menção especial ao nosso querido Moisés, que terá sempre todo o nosso apoio e solidariedade importante para a preservação desse espaço, desse território livre da democracia, e nós não poderíamos fazer esse evento senão exatamente no território livre da democracia. Então, eu passaria inicialmente a palavra ao Nilmário Miranda. Eu tenho certeza que... Você manda. O Nilmário aqui vem mais de longe, então ele tem toda a primazia para definir o lugar da fala. Então, vamos ouvir o Amir Haddad. Amir Haddad, ator, teatrólogo, fundador do grupo Tá na Rua, e também um resistente democrata de longo tempo. Almir, com a palavra. Eu ainda não sei do que eu vou falar. Eu sempre fico prestando atenção no que os outros falaram e faço um resumo. E sempre dá certo. Eu acabo falando uma coisa boa que todo mundo já vai concordando. Agora, quando você é o primeiro a falar, o risco é enorme. Você não sabe por onde vai. Então, não sei mesmo qual é a expectativa e o tema que está no ar. Fala aí, Eude. A democracia em risco, a democracia brasileira com a luz vermelha apitando. Você me fala uma coisa, mas eu tenho a sensação que a nossa democracia sempre esteve em risco, não é? Nós sempre estivemos vivendo uma situação instável política, não é? A situação da democracia brasileira sempre foi muito, muito precária. E, ao mesmo tempo, apesar disso tudo, a gente tem sobrevivido. Mas eu vivi um longo período de ditadura, não é? Eu cresci durante o governo do general Médici, não é? Eu vivi momentos dificílimos da vida pública brasileira. E sobrevivi, tive que criar minhas maneiras de sobrevivência, não é? E consegui, acabei descobrindo outros espaços, outro país, uma porção de coisa que foi me ajudando a escapar da maldição que pesava sobre a vida política brasileira. Mas, e agora estamos aqui, falando da democracia brasileira. Eu trabalho nas ruas, não é? Eu
justamente para manter um nível razoável de liberdade. Eu abandonei os espaços institucionais onde a repressão, a censura, o controle chega com mais facilidade e fui trabalhar nos espaços abertos da cidade, nas praças, ruas, e em contato direto com a população, sem distinção de nenhuma espécie. Isso foi, para mim, um ganho inestimável. O que eu ganhei fazendo isso, o que eu cresci, o que eu aprendi fazendo isso, em contato direto com o povo da rua, eu não sei como avaliar, em poucas palavras, aqui para vocês, mas modificou profundamente a minha vida. Então, eu sou uma vítima da democracia. Eu tive que aprender a ser livre, a tomar decisões, a fazer as coisas e tudo isso. Então, eu falei, quem sabe se eu tivesse menos liberdade, quem sabe ficaria mais confortável para mim. Mas eu não gostaria, não. Tá, ok? Então, só uma palavrinha de abertura, eu acho que as coisas boas ainda virão. Não há de ser através de mim. Mas o que eu puder acrescentar depois, eu farei com prazer. Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom, Amir. Ele reforçou exatamente aquela nossa perspectiva de, mesmo tendo uma democracia ainda limitada, que não alcança grande parcela do povo brasileiro, é a partir dela, preservando ela, que a gente pode pensar em caminhos que nos levem realmente a um horizonte mais inclusivo, mais generoso, e que, quem sabe, esse processo já comece desde já. De certa maneira, em algumas comunidades, isso já está sendo pensado e é preciso que a gente conheça as experiências. Bem, eu não sei se você está pronto para falar agora ou quer deixar para mais tarde. Você que decide, você é o nosso convidado especial. Esse evento nasceu do desejo de lembrar o golpe de Estado, o quanto o Brasil foi vítima dos 21 anos de ditadura, e o Nilmar Miranda, que é quem dirige, que trabalha no Ministério da Justiça, assessor do Ministério dos Direitos Humanos, assessor do Ministro dos Direitos Humanos, e que cuida justamente dessa página frágil, sofrida, e da memória brasileira dos mortos e desaparecidos políticos. E o nosso foco primordial seria isso. Mas, quando houve tantas manifestações, tantos eventos, tantos debates, que a gente resolveu, então, ampliar, não restringir apenas aos 60 anos do golpe, mas a necessidade, quem viveu um período de exceção, a necessidade da democracia e o risco que ela corre no momento em que um império se debate, em que o capitalismo se sente ameaçado e que as vítimas são sempre a liberdade, é sempre a democracia. Então, foi esse o nosso pensamento para essa discussão de hoje. É isso, Lincoln? Perfeito. É exatamente isso. Eu quero, antes de dar continuidade aqui, registrar a presença dos pais da guerreira Marielle Franco, o seu Antônio e a senhora Marinete.
Nilmário, pode ser agora. Vamos lá. A Nilmário, deputada como Dani vocês Balbi sabem... também, a deputada Dani Balbi, a nossa deputada sim. trans, está chegando, a nossa primeira deputada trans. Nilmário Miranda, como vocês sabem, é o assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos, responsável pela memória e preservação, enfim, e lembrança, né? É um título grande, mas ele pode explicar melhor. Então, eu falo de pé, né? Porque Roberto, ele vai lembrar disso, Roberto Amaral, quando Darcy Ribeiro falou, demagogo fala de pé. Ele levantou, todo mundo sentado e falou de pé. Ele não é demagogo falando de outra coisa, não. É o Degas. Vou falar de pé. Demagogo fala de pé, né? Então, gente, se fosse um mês atrás, eu falaria muito diferente do que vou falar agora. Eu acho que nós tivemos lá atrás uma derrota histórica. A eleição de Bolsonaro foi uma derrota histórica. Né? O cara que homenageou Ustra, passou a Dilma, recebeu o Curió dentro do Planalto como se fosse um herói nacional. Né? E nós tínhamos perdido essa luta. A luta pela memória, pela verdade, pela justiça, pela reparação, pela história verdadeira da ditadura. Né? O que tinha vencido até então era o quê? Que não houve ditadura, houve uma revolução democrática para livrar o país do comunismo, do banheiro unissex, do casamento gay, não sei, é isso que ganhou em 2018, né? E agora, quando chegou a 60 anos do golpe, nós, em todo lugar do Brasil, nós começamos a discutir isso. As pessoas começaram a falar, vamos reagir, vamos fazer essa disputa, uma disputa ideológica. Não ideológica no sentido de um partido, de outro partido, de princípios, valores. Vamos recuperar nosso espaço. Nós estávamos construindo. O partido do governo do Temer, e, sobretudo, do Bolsonaro, isso foi jogado no chão. Quando eu cheguei lá na Comissão de Anistia, em 2023, o coração ficou desse tamanho. Tudo aquelas mesas vazias, tudo parado, ninguém sabia de nada. O que aconteceu com aqueles documentos todos, aquele processo de reparação em curso, tudo aquilo, um tsunami que passou por lá. 2 dias antes de Lula tomar posse, o Bolsonaro extinguiu a Comissão de Mortos Desaparecidos, que já tinha 28 anos, extinguiu dizendo que não acabou a função dela. Né? E daí eu não vou ficar falando aqui, vou perder tempo falando do Bolsonaro. Mas era uma luta que nós perdemos. Né? Todo o modo como encaminhou a coisa da Marielle. Né? Agora nós temos outro momento, que tem suas contradições, mas é um momento que dá para a gente olhar com certa esperança, com certa... Né? Essa decisão de ontem, do STF, de dizer que militar está subordinado ao poder civil. Pô, isso aí não é pouca coisa não, gente. Que GLO não serve para nada, ninguém vai ser. Não vai ter poder moderador. 11-0, até o incrivelmente evangélico e o outro votaram a favor, 11-0. Então, enterrou essa... O golpe era isso. O golpe era produzir o caos, né? Aquele caminhão que explodir perto do aeroporto, as torres de transmissão derrubadas, ia ter mais 2 bombas depois do dia 8, né, que é chamado de vandalismo, criar uma sensação de caos, e aí, GLO, Exército, fecha o TSE, falaram até que ia enforcar Alexandre Moraes em praça pública. Até isso tinha nos diálogos, né, que entraram no processo. E agora nós tivemos uma decisão histórica de 11-0. Não tem poder moderador no Brasil. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica estão subordinados ao poder civil. Ponto. Falar uma coisa e fazer acontecer é diferente, mas
que para nós foi um passo enorme. Segundo, surpreendentemente, todo o Brasil houve atos. Todas as universidades do Brasil, todas as câmaras, todo lugar, todos os estados teve atos, eventos sobre os 60 anos do golpe, resgatando a verdade histórica, sabe? Todo. Aqui os companheiros da coalizão, Justiça, Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, o Léo Alves está aqui, que é um companheiraço, um dos coordenadores desse movimento, parabéns pelo trabalho, Léo. Conseguiu captar 113 atos. Isso aí é uma pequena parcela que aconteceu, Ildegard. O Brasil inteiro teve coisa. Nós só vamos saber, vai demorar um certo tempo para saber que tudo que aconteceu e vai acontecer ainda, né? A dinâmica agora é outra. Não, sem superestimar e sem subestimar os problemas. No caso da Marielle, já não sei se a gente acreditava que ia chegar onde chegou, né? Nós tivemos uma intervenção muito boa do Flávio Dino, né? Não colocou em discussão se ia ter e descer, incidente, deslocamento de competência. Ele pôs a Polícia Federal e pronto. E trouxe a verdade à tona, né? Isso é muito bom, isso faz parte do que nós estamos discutindo aqui, né? Nós descrentes já dessa possibilidade, temos essa alegria agora. Alegria, assim, de saber que virá justiça. Justiça está em curso, né? E virá a verdade. Quando eu fui chamado pelo Silvio Almeida, eu nem sonhava ir para Brasília de novo, sabe? Mas, olha o que ele me falou. 4 dias antes da posse do presidente Lula, ele falou a mim: olha, estou criando um cargo para você. Você vai ser assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade. Então, eu falei, então eu vou. Então vou. Ou seja, o ministro associa democracia com verdade e memória, Roberto. Isso é outra coisa, sabe, que está sendo criada. Com toda essa confusão que houve aí, ele sempre afirmou: mortos desaparecidos é política de Estado. Ninguém pode abrir mão de política de Estado. Anistia para as vítimas da ditadura, política de Estado. Não vai ter anistia para bandido que, em nome do Estado, tentou dar um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Então, não pode ter anistia. Agora, para quem sofreu pela mão do Estado, na ditadura, tem que ter anistia. Faltam 7.000 processos, nós vamos julgar todos. Até dezembro de 26. Vamos julgar todos. E dos mortos desaparecidos, falta muita coisa a fazer. Nós vamos fazer tudo. Todas as ossadas que não foram examinadas vão ser. Todos aqueles testados de óbito, assim, humilhantes para as famílias, né, que não foram retificados, vão ser retificados. Todos, os 125 que faltam, né? Nós vamos, aquela comissão da verdade, aquelas 29 recomendações, só 2 foram implantadas. Nós vamos trabalhar para implantar todas as 27 remanescentes. O ato da semana passada, da anistia, concedendo anistia coletiva, o povo Krenak, Guarani Kaiowá, e os chineses, aquele caso também, né, que, puxa vida. Isso aí, a Clarice Herzog tem recebido a anistia, né, no dia 3, na terça-feira, sabe? Como em nome das mulheres brasileiras. Tudo isso é outro caminho, gente, nós estamos construindo, sem superestimar. Mas é um processo que não tem volta também. Né? Isso que é importante. E não tem volta, vocês estão aqui. A reação da sociedade aos 60 anos foi maravilhosa. Todo canto. O que está acontecendo aqui aconteceu em todo canto. E isso aqui é muito importante. Muito importante. Né? Não se faz nada sem povo. Eu creio que esse ano teremos povo na rua. Teremos. A Conferência da Criança e Adolescente foi espetacular. Milhares de pessoas, sabe? O encontro teve a semana de fé e política em Belo Horizonte, terminou anteontem, terminou domingo. Impressionante também. Nós estamos virando o jogo. O povo está vindo para a cena pública, sabe? Do seu modo. Isso aí não tem uma fórmula para produzir isso. Mas nós não vamos a lugar nenhum sem povo, sabe? Lugar nenhum.
se a sociedade não tiver, igual você falou aqui, não tiver liberdade de falar o que quiser falar, não vamos a lugar nenhum. Né? É isso que nós temos que mudar. O que vocês estão fazendo aqui é a mudança que nós queremos que aconteça nesse país. Né? Nós temos também um trabalho que eu acho que vai render muito fruto, que eu estou com uma coordenação geral da busca da verdade sobre escravidão no Brasil e sobre o comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Das milhões de pessoas que morreram na travessia, entende? É uma história desconhecida. Se você não colocar a verdade sobre a escravidão, nossos filhos, netos, vão continuar aprendendo o quê? Que a escravidão foi cordial no Brasil? Ela é a raiz, ela está na raiz do tipo de polícia que nós temos, está na raiz do tipo de machismo e patriarcalismo que permanece no Brasil, está no estupro, na violência contra as mulheres. Se não entender a escravidão, não vai entender isso. Nunca vamos enfrentar essa abissal desigualdade em todos os planos que tem no país. Né? Então, não pode ser uma quimera, um sonho. Tem que ser ações concretas, política de Estado, políticas públicas, mas com participação. Nada acontece sem as pessoas vigilantes. O que você falou aqui, Amir, importantíssimo. Você tem que libertar de certas amarras para poder falar o que quiser, fazer o que quiser, escolher o que tem que fazer, você com toda a sua história, sua cultura, sua honradez, né? Você tem que fazer isso. Então, pessoal, eu quero deixar essa coisa. Nós estamos em outro momento. A coisa eu também não vou deixar de falar no Stuart. Não vou deixar, não. Eu acho que o que aconteceu com a placa de homenagem a Stuart na sede náutica do Flamengo é um absurdo. Ter sumido a placa é um absurdo. É intolerável aceitar isso. E nós temos o compromisso que nós vamos refazer um monumento digno e vamos colocar num lugar público e vamos dobrar a aposta. Todo aquele pessoal que esteve lá em 2009, nós queremos o dobro, o triplo, lá para homenagear o Stuart. Essa história tem que vir à tona. E não podemos deixar a mercê de uma diretoria de... Eu sou Flamengo, olha só. Mas eu fiquei envergonhado do que aconteceu ali, na sede náutica. Sumiu uma placa do Stuart, Ângelo. Sabe? Nós temos que dar resposta. Hein? Que, na verdade, era uma placa monumento, porque era uma placa desse tamanho. Nós agora vamos pôr uma estátua dele com remo na mão. E vamos fazer de novo em local público. Não é isso? É isso que, assim que tem que ser feitas as coisas. Nós temos que... O DOPS, eu também dizer para vocês o que é que eu penso. Eu escrevi um artigo esses dias no Globo, alguns leram, pedindo que o DOPS, que o governador... Eu escrevi um artigo dizendo que o governador tem que retomar aquele decreto lá de 2013 que Sérgio Cabral assinou. Depois, por várias razões, não interessa aqui, isso foi perdido. Né? A Polícia Civil tem direito de fazer seu museu, mas não lá. Não lá. Lá é um lugar para ser museu de democracia, de direitos humanos. Ali foi aquele DOPS, no século passado, ele reprimiu o samba, buscando reprimir a vadiagem, que era coisa da escravidão. Vadiagem é uma coisa típica de quem não entendeu que tinha havido o fim da escravidão no Brasil. Eles agiam como se houvesse escravidão ainda. Vadiagem, prender sambista. Lá, os terreiros eram invadidos, eram espoliados, eram queimados. Isso é um absurdo. Né? Pronto, isso aí não pode. Na década de 30, no Estado Novo, Nise da Silveira ficou presa lá, Graciliano, Jorge Amado, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Apolônio, Marighella, Carlos Lacerda, naquela época ele era juventude comunista, ficou preso lá na década de 30. Isso era polícia política. Depois, perdemos Ziraldo há poucos dias, perdemos assim, gloriosamente, que uma pessoa que viveu tudo que ele viveu, ele saiu daqui, nunca vai sair de nós, né?
E ele foi preso lá, todo o Pasquim foi preso lá, na época da ditadura. Né? Isso aí vai ser museu de Polícia Civil? Não. Tem que ser museu da democracia, dos direitos humanos. A Rua da Relação tem que ser um lugar nacional. Daqui a pouco nós vamos ter uma... Olha lá, companheiros, entra aí. Acaba de entrar aí. Não sei onde vão ficar, não, mas acaba de entrar. Não pode ficar lá fora. Entra aí, gente. Olha só. Faz 45 anos que Inês Etienne Romeu, com anistia, saiu do presídio Talavera Bruce. Né? E agora, 45 anos depois, nos próximos dias ou semanas, vai concluir o processo de apropriação da Casa da Morte de Petrópolis, vai virar um memorial de direitos humanos. Pronto, é isso. Pois nós vamos... 99% dos brasileiros não sabem que aqui teve um lugar que os amigos nossos, companheiros nossos, eram levados, cerrados, corpo cerrado, tirados no Doicó do Barão de Mesquita, ou tirados da Casa da Morte, lá para Cambaíba, em Campos dos Goitacazes, incinerados em fornos. Lá também vai virar memorial, vai ser desapropriado aquilo. Nós vamos fazer, gente. Não pode ter medo de enfrentar essas coisas. Passou, não passou, não. Nada passa. O presente depende da memória que você tiver do passado, e o futuro, a democracia, depende do que fizemos sobre o passado, sobre o presente. Né? Então, Cambaíba também tem que ser compromisso de nós todos, de aquele virar memorial, e levar o conhecimento do nosso povo, do povo brasileiro. Né? Então, é isso. Não sei se era isso que você queria passar para mim, mas eu queria deixar uma visão de... É complexo, tudo. A gente sabe o que é. Nós estamos com a relação dificílima, o Congresso Nacional, que passar por lá, piora. Pode ter certeza que passar por lá, piora. Nesse campo que nós estamos discutindo. Não tem nenhum compromisso ali. Né? O Congresso tem uma maioria, eles só querem, são gestores de emendas, querem mais dinheiro, querem apropriar de políticas públicas, tomar a política pública para virar política eleitoral, eleitoreira. Né? Eles têm o controle do Congresso. Então, nós temos que trabalhar nesse contexto. Com os militares, ou de anistiar essa gente que conspirou contra o Estado Democrático de Direito. Não é isso? Então, pronto, esse é um momento novo. Eu queria que vocês todas... Aqui tem também a quantidade de mulheres, está aqui, está impressionante. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que foram as mulheres deram a virada, né, gente? Eu acho que, assim, que a eleição de 84, que é a derrota da Arena, muito importante. Mas a missa, aquela missa na Praça da Sé, por Vladimir, essas mulheres dignas, honradas, né, simbolizada aqui na mãe da Marinete. Né, e Marinete, para nós... Marielle. Desculpa, Marinete é ela, desculpa aí. Da Marielle. Que é a reconstrução. Ou seja, a reconstrução no sentido de enfrentar todas essas tarefas que você está começando a enfrentar e a equacionar. Eu acho que é importante termos... Olha, mas, olha só, na transição participei. O nosso lema era, para o governo do Lula, união, reconstrução e transformação. E transformação. Então, não podemos esquecer isso. União, reconstrução e transformação. Exatamente. Ficaria capenga se não tivesse a transformação. Bem, eu ia me esquecendo, mas eu acho que ainda é tempo de dizer que nós temos parceiros nesse evento, não apenas o IBEP, mas também o apoio do Brasil 247, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, da Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros. Olha aí a presença dos engenheiros aí entre nós. E também do Instituto Zuzu Angel. E eu incluiria, embora não esteja no card, o Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECOM. E é um registro que a gente deve fazer, porque são parceiros nossos desse ato. Bom, agora eu passo a palavra para a nossa querida historiadora, escritora
e também militante intelectual, política, etc., Dulce Pandolfi. Obrigada. Cumprimento a todas, todos, principalmente os pais da Marielle Franco, e agradeço muito o convite, que me sinto honrada e desafiada. Vou pedir desculpa que eu vou ler um texto que eu fiz, mas eu vou ler lentamente, até para não me perder, e também me sinto contemplada com as falas anteriores sobre tudo que o Gilmário falou, vários exemplos aqui que eu peguei no meu texto, né, você já mencionou aí. Mas, enfim, eu penso que todos aqui têm paixão pela democracia, né? Muitos devem ter sentido na pele o que é viver numa ditadura. Eu passei, assim como muitos daqui, uma parte importante da minha vida numa ditadura, dos 16 aos 37 anos. E ela deixou marcas profundas no meu corpo e na minha alma. Repetindo Ulisses Guimarães, eu tenho ódio e nojo da ditadura. Democracia sempre é o título do evento e nosso grito de guerra sempre. Ele provoca muitas inquietações, e é sobre elas que eu vou tentar discorrer aqui. Aliás, são 4 eixos dessa minha fala. De qual democracia estamos falando? A democracia está em crise? Como se aproximar dos brasileiros sequestrados pelas fake news, que, aliás, foi a pergunta que a Hilde me fez, catequizados pelos mercenários da fé, capturados pelo discurso da extrema-direita? E qual a relação entre o nosso passado ditatorial e a democracia hoje? Bem, o primeiro eixo, né, sobre a democracia, de qual democracia estamos falando? Claro que existe um consenso sobre o valor inquestionável da democracia, né? Penso também que existe um consenso aqui entre a gente, como a nossa é precária, né? Nunca é demais lembrar que o Brasil é o campeão mundial de trabalhadoras domésticas, de perseguições a negros, indígenas, LGBTQIA+, né? De encarceramento. Enfim, é um país profundamente desigual. Ele não é um país pobre, aliás, é um país rico, mas é um dos mais desiguais do planeta. Parece que, na listagem, o Brasil está em segundo lugar, ou terceiro de desigualdade, porque os países africanos eles são pobres, mas não são tão desiguais como o nosso. Por isso, é sempre perguntar, né, de qual democracia é um fim, né? Nem os direitos. Os direitos estão sempre sendo, digamos, reivindicados e buscamos sempre atendê-los, né? Se considerarmos as 3 dimensões da cidadania, que são os direitos civis, os políticos e os sociais, a nossa fragilidade é enorme, sobretudo nos direitos sociais, né, que diz respeito à casa, educação, saúde, transporte, né, segurança. E nos direitos civis, que é o direito à vida, né, a nossa fragilidade é ainda maior. A gente sabe que no Brasil mata-se e morre com maior facilidade. Antes do governo Lula, só no mapa da fome, a gente estava já com uma população de 21 milhões de pessoas passando fome, ou seja, 10% da nossa população. Quer dizer, uma quantidade abissal de pessoas num país que não é pobre, né? Como disse Paulo Galo, um militante do movimento de entregadores antifascistas, e foi uma das minhas escutas, uma pessoa que eu entrevistei, aspas, nós carregamos comida nas costas para os outros e não temos dinheiro para comprar nossa própria comida. Ainda dizem que somos livres, mas livres e sem ter direitos, livres e passando fome, fecha aspas. No Brasil, grande parte da justiça e da polícia, que deveriam exatamente ser os guardiões dos direitos civis, funcionam na contramão da cidadania. Outra minha depoente, Dalva Correia, que vários aqui devem conhecer, que teve seu filho assassinado no Morro do Borel, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, até hoje ela luta por justiça. Ele foi assassinado por 4 policiais, ele estava num bar jogando bilhar, uma pessoa que trabalhava, estudava, e foi assassinado brutalmente, né? Ela hoje tem uma entidade, uma associação que ela criou para lutar pelos direitos e pela justiça. E nessa minha entrevista, ela disse uma coisa que realmente, cada vez que eu lembro, eu fico com os olhos cheios d'água,
né? Segundo a Dalva, né, a justiça no Brasil é para poucos. Depende do seu local de moradia, do seu CEP, da sua cor. A nossa vida vale muito pouco. O Estado está presente no Brasil com o fuzil, derrubando corpos negros e pobres. A polícia é treinada para nos matar. Na favela, nós limpamos sangue como se enxuga gelo. Fecha aspas. Bem, o segundo item que eu queria falar é sobre a crise da democracia. Todos sabemos que a democracia está em crise, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Sabemos que, ao longo do século XX, tivemos alternância de períodos ditatoriais e democráticos. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né, a gente tem o desenvolvimento do nazismo e do fascismo. Depois da Segunda Guerra, veio o estado do bem-estar social. Algumas décadas depois, a gente tem a era do neoliberalismo. A fase do estado do bem-estar social, a gente conseguiu vários avanços sociais importantes, né? Mas, exatamente, no neoliberalismo, esses avanços foram perdidos, né? E a gente tem também, um pouco no período anterior, ditaduras que se instalam na América Latina em nome do combate ao comunismo, que era a época da Guerra Fria, inclusive a nossa no Brasil. Né? Nesse período, quando a democracia entra em baixa, né, que é exatamente a partir dos anos 90, início do século atual, né, muitas foram as transformações que ocorreram no mundo do trabalho. Né? Os sindicatos se enfraqueceram, né, e a gente vai ter um período da automação, atomização, uberização, o desenraizamento das pessoas. Isso é a marca desses novos tempos. E essas massas, inclusive, as classes médias, que tiveram seus direitos diminuídos, frustradas com promessas não atendidas, elas se sentem excluídas e se voltam contra o sistema, contra a política, e se tornam presas fáceis exatamente da extrema-direita que cresce no mundo e que tem esse discurso antissistema. Né? Uma coisa meio perversa. Nós, atualmente, defendemos o sistema, as leis, né? E os nossos inimigos exatamente combatem o sistema, as leis, etc. Tal. A gente tem resultados terríveis de eleições, né? Haja visto o caso da Argentina, que tem uma sociedade supermobilizada, e agora mesmo em Portugal também o que aconteceu lá. Né? O meu terceiro item é exatamente a pergunta que a Hilde me fez: como chegar às massas capturadas pela extrema-direita? Eu não sou especialista no bolsonarismo, aliás, é uma pena, né, que o nosso grande especialista não veio aqui hoje nesse encontro, queria muito ouvi-lo, mas penso que a chave para seu entendimento não está apenas no campo do racional, muito pelo contrário. O negacionismo explica muitas coisas. Ele não diz respeito apenas à vacina, à ciência e à ditadura. Eles vivem, os bolsonaristas, numa realidade paralela. Né? Não é por acaso que um dos seus principais sites de divulgação se chama Brasil Paralelo, que, aliás, é super importante. Eu sei que tem um lado que a gente fica divulgando e dando corda para eles, mas eu até fiz uma pesquisa nesse site, é super assustador, né, a quantidade de adeptos que eles têm e como eles estão entrando nas escolas com vídeos sobre a história do Brasil. E, obviamente, é uma história contada a partir de uma perspectiva do Olavo de Carvalho, né, onde se nega a ditadura, né, e é uma coisa muito bem feita do ponto de vista da técnica. Né, é bem assustador mesmo. Esse site ele começa a existir um pouco antes da vitória do Bolsonaro, quer dizer, já preparando o terreno, e hoje ele tem, digamos, uma penetração grande na área da história, não é à toa que tem um movimento dos historiadores para se contrapor a isso, mas é uma disputa grande. Né? Mas, a despeito de tudo isso, sabemos que o bolsonarismo continua vivo, embora a gente tenha derrotado Bolsonaro nas eleições de 2022. E isso não é pouco. Né, como disse Nilmário, eu vou falar de várias coisas que eu acho que não é pouco, apesar de tudo. Né? Também conseguimos impedir o golpe de 2023. Isso também não é pouco. Sabemos que os militares são a pedra no nosso sapato. Desde o início da República, eles ensaiam golpes. Aliás, o Nilmário falou exatamente sobre isso. Eles se sentem respaldados por uma leitura do artigo 142 da nossa Constituição, onde cabe a eles garantir os demais poderes. Né? Mas ontem, por uma vitória absoluta, ontem, no dia 8 de abril, tivemos uma boa surpresa. O STF, por unanimidade, definiu que a Constituição não prevê poder moderador nenhum no Brasil, ou intervenção militar para eles. E isso também não é pouco. Também não será nada pouco se os militares envolvidos na tentativa de golpe,
que culminou com os atos de 8 de janeiro de 2003, forem punidos. Sobre os 60 anos do golpe, de 64, eu também corroboro que manifestações continuam ocorrendo no país. Né? E queria lembrar duas que já foram lembradas. Uma que é a Comissão da Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, no dia 2 de abril, formulou anistia o pedido de desculpas do Estado brasileiro aos indígenas Krenak, de Minas Gerais, e Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro perdão coletivo da história do Brasil de anistia. Quer dizer, é uma coisa realmente espetacular que a gente não pode subestimar. Né? Nesse mesmo dia, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também reabriu o processo para investigar o assassinato de Rubens Paiva, que foi ocorrido em janeiro de 1971, no DOI-CODE, aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí tem a fala dos conselheiros, o Eleitão, que, para mim, eu acho que é super importante para todos nós, onde ele diz que a lei da anistia de 79 não protege torturadores e assassinos da ditadura militar. Esses são exemplos de ações do Estado brasileiro contra o apagamento de 64, apesar da atitude recuada e infeliz do Lula, que eu acho que a gente tem que ressaltar. Apoiamos o Lula, mas ele foi muito infeliz com aquela afirmação dele. Né? Agora, quebrar essa impermeabilidade das pessoas capturadas pelo fake news e pelos pastores evangélicos não é tarefa fácil. O que é que eu acho? Políticas públicas visando maior inclusão social, que garanta os direitos civis e sociais, que são tão frágeis aqui, é um caminho, talvez o mais importante. Sem acesso ao espaço público, não dispondo de condições decentes de saúde, moradia, transporte, educação e segurança, essas pessoas, ou melhor, esses pré-cidadãos, porque eles não são cidadãos, as pessoas que não têm nada disso garantido não podem ser considerados cidadãos. Eles se sentem acolhidos pelas igrejas evangélicas, é mais do que normal. Eu até sempre digo, se eu tivesse a vida que essas pessoas têm, eu estaria na igreja, com certeza. Né? Se eu trabalhasse numa casa, num lugar 10, 8 horas por dia, demorasse 4 horas para chegar no lugar do meu trabalho, né? O que é que eu ia fazer no final de semana? Ir para uma igreja evangélica, certamente. Né? Então, sem cidadania, é difícil consolidar a democracia. Né? Essa disputa é longa e tem que ser permanente. Quanto às fake news, agora ficou evidente que se trata de um instrumento da extrema-direita universal, mundial. Né? O episódio ilustrativo aconteceu recentemente, a intervenção do X, do Elon Musk, na rede brasileira, né, em aliança explícita com os bolsonaristas. É urgente uma legislação para regulamentar isso, essas fake news. Né, que na Europa já deu os primeiros passos. Aqui o problema é complicado, porque a gente tem um Congresso realmente lamentável. Né? Para se ter uma ideia, o projeto foi aprovado no Senado em 2020 e está engavetado no Congresso desde então. Mais uma vez, essa paralisia do Legislativo vai forçar que essa decisão venha da alta corte do país. Quer dizer, mais uma vez, o Supremo vai fazer uma coisa que deveria ser o Legislativo que deveria fazer. Né? Mas vamos ver se agora, com essa pressão toda, aliás, a mídia hoje, né, está pressionando muito, vamos ver se o Lira se mexe. E por fim, né, eu gostaria de falar sobre o passado. O passado importa? Claro. Né? Para pensar na democracia hoje, temos que refletir sobre o passado e projetar esperanças para o futuro. Assim como na justiça, sem memória da injustiça, penso que não há democracia sem a memória da ditadura. Por isso, temos que remoer nosso passado, remoer muito, remoer, e fazer, né, uma ligação sempre com o presente e com o futuro. Os danos produzidos pela ditadura são incalculáveis. E, mais uma vez, a ideia de país pacífico e conciliador, como lembrou Nilmário, é a ideia muito presente na nossa história, né? Desde o início da colonização. Quer dizer, quando o Brasil se torna uma nação em 1822, os primeiros textos históricos procuram sempre dar essa ideia de conciliação entre as classes, dos negros, dos índios, dos brancos, uma harmonia total, coisa que não é verdade. Quer dizer, foi uma colonização muito violenta, e a escravidão, que não existe escravidão, digamos, boa, foi muito perversa aqui, né? E as nossas lutas pela independência também com muita violência. Então, não existe esse país conciliador e pacífico que tentam passar e tentaram passar na época da anistia. Né? Quer dizer, esse mecanismo é sempre acionado, né? E foi também acionado durante a lei da anistia para não responsabilizar aqueles que torturaram, mataram e fizeram desaparecer os corpos dos militantes que lutavam contra a ditadura. Né? Muitos dos nossos já morreram, muitas mães já morreram, né? Mas essa luta por memória, justiça e verdade continua de pé.
né, a não responsabilização dos agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos durante a ditadura, fortalece a violência policial brutal que continua se abatendo sobre a população mais pobre do país. Tantas chacinas que ocorrem nas nossas favelas e periferias, como os acontecimentos bárbaros do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, têm relação direta com a não punição dos que atentaram contra a democracia em 1964. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Por isso, a nossa palavra de ordem, além de sempre democracia, que é o mote desse evento, deve ser sem anistia para os torturadores do regime de 64, sem anistia para os policiais que continuam desrespeitando os direitos humanos e sem anistia para os mentores e executores dos atos de 8 de janeiro de 2023. Muito obrigada. A fala da Dulce me faz lembrar, porque, na verdade, é uma análise e também um depoimento que ela faz, porque ela viveu os anos da ditadura, ainda muito jovem, e isso me faz lembrar um livro que, infelizmente, não chegou a tempo, que foi editado agora recentemente pela Gráfica do Senado Federal, com vários depoimentos de cidadãos brasileiros, né, de todas as categorias sociais, profissionais, e foi coordenado por iniciativa do senador Randolfo Rodrigues. Esse livro está pronto. Eu pedi que a assessoria dele me enviasse com uma certa antecedência para poder... Eu pedi um determinado número de livros, mesmo que eles dessem menos, mas, de qualquer maneira, alguns exemplares chegariam aqui, para que fosse distribuído aqui na plateia, por todos vocês. Eu não sei até se a Dulce participou desse livro, né? Mas, de qualquer maneira, é o registro que eu faria. Bom, Ilde, agora é sua fala, você faz aí o fecho. Vamos lá. Eu vou levantar para que todos possam enxergar, né? Não é porque eu sou demagoga, também não. Política demagoga. Os livros chegaram, ela está perguntando? Não chegaram. Não chegaram. Eu quero agradecer. Você falou em conciliação, não é? E o nosso ministro Roberto Amaral, que é o nosso presidente emérito do IBEP, que está aqui na segunda fila, é um permanente combatente contra a conciliação, que marca a história do Brasil em todas as fases, e que, no Brasil, a conciliação é sinônimo de retrocesso. Nós damos alguns passos para frente e retornamos vários para trás para conciliar. Nós temos aqui a deputada Dani Balbi, que fez também um projeto, viu, Nilmário, para fazer do DOPS o Centro de Memória para... Memória, reparação, justiça e verdade. A deputada Érica Takimoto também está aqui, muito obrigada. O presidente, as duas deputadas. Ali está também o membro do torcida do Flamengo da Gente, Flamengo Antifascista. Muito obrigada. Temos a turma do Brasil 247, Miguel Paiva, Regina Zappa e Denise Assis. Né? Temos o presidente da Associação dos Sociólogos e das Sociólogas, Antônio, ele me falou o nome. Você podia dizer o seu nome, Antônio? Antônio Cláudio Menezes. A Associação dos Sociólogos e das Sociólogas está presente.
Temos a Vera Bocaiúva Cunha, filha do saudoso deputado Bocaiúva Cunha, um dos grandes nomes do brizolismo, está aqui. E tem o Agostinho Guerreiro também, uma personalidade histórica da nossa esquerda. E vou deixar por último o casal. E temos uma alentadora presença, que é a do Léo Alves. O Léo Alves é neto do Mário Alves. Mário Alves foi assassinado pela ditadura militar, preso, perseguido, era do Partido Comunista. Não, hã? Não era qualquer partido comunista, não, era do PCB. Era do PCB, não era qualquer partido comunista. E nós temos, então, a terceira geração na luta. E é preciso. Temos a Marta Skinner, que é do IBEP também. Temos o Nelson Rocha, do IBEP. O Marcelo Barbosa, que que também é organizador aqui. E temos esse casal ilustre brasileiro, que se tornou ilustre pela criação de suas filhas, tanto a Marielle Franco quanto agora a ministra Aniele. E eles são também parceiros e solidários permanentes da causa dos mortos e desaparecidos. Todos os convites eles comparecem. Uma vez, na inauguração de um busto do meu irmão na frente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vi uma senhora descendo do ônibus, apertei o olho, mas eu acho que eu a conheço. Era a mãe da Marielle Franco. Ela veio, fez aquela caminhada para comparecer àquela cerimônia. Muito obrigada, dona Marinete, muito obrigada, senhor Antônio, por prestigiar uma causa tão importante e por entender que a memória não pode se perder, assim como a memória da Marielle está viva e permanecerá, porque vocês fazem um trabalho nesse sentido. As famílias têm que atuar, sim. Não basta o caso ser rumoroso, não basta a Marielle ter sido uma pessoa de tamanha importância. A família tem que manter essa chama viva, porque no Brasil o esquecimento é o normal. A memória é que pretende ser o novo normal, porque a memória no Brasil não é prestigiada. Quero agradecer ao Nilmar e Miranda ter aceito o nosso convite e ter sido a mola emuladora desse nosso evento singelo de hoje, mas muito importante, porque eu espero que esse tipo de evento se multiplique e se realize muito em todos os espaços, como esse desse grande teatro Casagrande, se abriram para nós hoje. A mamãe tinha loja aqui perto, e ela fez grande amizade com o Moisés e com o Max, que eram os donos, o Moisés ainda é vivo, do Teatro Casagrande. Quando a mamãe era muito amiga também do Chicão, que era o bilheteiro do Casagrande, o grande Chicão. O Chicão tinha uma consciência política aguçada e viveu aqueles momentos todos de luta, de embate da classe artística brasileira no Teatro Casagrande, que era um teatro pobrinho e que se firmou com a sua legitimidade. Aqui também foi uma das minhas estreias de teatro, em 1969, com um musical do Paulo Afonso Grisoli e do Sidney Miller, com a Tetê Medina, Alice no País Divino Maravilhoso.
e era uma grande alegoria do que a gente estava vivendo naquele momento em que mandavam cortar as cabeças, e eles eram tão bondosos que não conseguiam barrar ninguém no teste. Então, Alice havia 7. As rainhas que cortavam as cabeças, havia 4. Eu era uma delas. E foi o Teatro Casagrande que proporcionou isso. E foi no Teatro Casagrande que foi lançado, aos 10 anos de morte da minha mãe, o livro Eu, Zuzu Ângela, Procuro Meu Filho, escrito pela minha tia Virgínia Vale, atriz de teatro, e também pela minha mãe, que não conseguiu concluir o livro. Então, foi o Teatro Casagrande, sempre aberto, sempre generoso, sempre nos abraçando. Que bom a gente ter o Teatro Casagrande, a democracia brasileira ter o Teatro Casagrande. O Amir Haddad está aqui. O Amir Haddad, para mim, é um selo de qualidade. Porque o Amir Haddad é um selo de qualidade. Ele está aqui como um selo de qualidade. Ele não quis falar muito, mas não precisa. Ele está aqui. O Amir está aqui. Meu Deus do céu, que importante. Nosso Lincoln Pena, o nosso moderador, o Francis Bogossian, que é o meu marido, eu sou a primeira dama do IBEP, ele é o presidente, e eu sou a diretora de comunicação também. Eu quero falar o seguinte, quando eu fico tão aflita com os riscos que a democracia está correndo, e aí eu escuto o Nilmar Miranda falando de todos os projetos que estão sendo realizados e serão sem povo na rua. Isso tudo está acontecendo sem povo na rua. Ontem, o poder moderador dos militares foi para a caçapa, foi para o saco. Foi para o saco, sem gente na rua. Não precisamos sair na rua. Não precisamos sair na rua. Então, todas essas conquistas, essa anistia coletiva, inédita, o reconhecimento de mulheres como a dona Clarice Herzog, a busca, a retomada da luta para esclarecer o caso Rubens Paiva. Tudo isso esse mineirinho está fazendo em silêncio, mas está tendo voz e está falando e está nos entusiasmando com isso. Como isso é importante. Então, eu acho que a gente tem que passar um para os outros num efeito crescente, como um grande, imenso dominó, essa necessidade de sair e falar que a democracia do mundo está em risco, e a nossa mais ainda, porque nós somos um grande país, um país muito rico e de gente muito pobre, que deixa as compras na bandeja do supermercado porque está caro. E por que é que está caro? Porque o governo está aprisionado, amarrado, mãos, pés, braços, fazendo o que é possível. Porque o governo, desde Temer e Bolsonaro, fizeram leis que impediam o Brasil de progredir, de prosperar, deixaram a dívida pública lá no alto, fizeram horrores com a nossa economia, fizeram a lei das estatais, o Temer, a lei das SAs também. Então, as estatais nossas não nos pertencem mais. Não podem nem opinar, o governo não pode opinar. O Lula quis botar o Guido Mantega na Vale do Rio Doce, não conseguiu, imagina. Um governo que não pode escolher a diretoria de suas empresas.
É isso que eles fizeram. Fizeram leis e só com medidas provisórias e com este Congresso, que só vota a peso de ouro. Nós estamos assistindo um seriado sobre os otomanos, é tudo com baús de ouro. Hã? O Arthur Lira é o dono da Caixa Econômica Federal, o Banco do Povo brasileiro. E a mídia não toma conhecimento. A mídia não fala, não fica chocada. Fica chocada e choca o ovo da serpente na Petrobras, mas não fica chocada com ter a Alibaba e os 40 ladrões da diretoria da Caixa Econômica do nosso povo. Não é um absurdo? Então é isso que a gente tem que falar e repetir. Um lenço, por favor. As empresas estrangeiras com 100% de capital no Brasil são brasileiras, passaram a ser brasileiras, graças ao José Serra. Trabalham, essa direita capitalista, dinheirista, agentária, trabalha diuturnamente, com muita sofisticação, para ferrar o povo brasileiro. Não estão preocupados. 1% de brasileiros bilionários tem o que tem 100 milhões, a metade do Brasil. Pode isso? Não pode. Então, tem que ter essa reforma tributária. Foi muito bonita essa homenagem que o Nilmário fez ao Jango, agora, naquele percurso para Juiz de Fora, com toda a família Goulart. O Jango estava com pesquisas altíssimas, muito bem colocado nas pesquisas, mas a imprensa da época não noticiava. O povo não sabia. O povo achou que houve um golpe. Não foi golpe militar, uma revolução. Não houve revolução. Foi mano militar. Vou tomar. Como queriam tomar agora, no 8 de janeiro, na Mão Grande. Achavam que era uma gincana. Vamos para lá, vamos quebrar tudo, vai ser fácil. Acham que o Brasil não tem instituições, não tem uma estrutura, não tem uma história, não tem uma memória. E é por isso que a gente tem que prestigiar a memória brasileira. Eu agradeço, Almir, você ter vindo, porque você é a memória do teatro brasileiro. Muito obrigada. Eu agradeço a Dulce Pandolfi por ter vindo, porque ela é a memória dos purões, da ditadura, do terror, da dor, do sofrimento, do sangue correndo, que marcaram as paredes daqueles fossos. E muitos deles foram concretados depois para negarem a existência da verdade. A guerra de hoje, o jogo de hoje, é pela soberania nacional e pela verdade. E pela verdade, nós estamos num grande duelo mundial, mentira versus verdade. Nós temos que nos posicionar, sem medo. Eles é que têm que ter medo da gente. Nós é que somos bravos. Eles têm que ter medo da gente, porque eles não têm argumento. Começam a xingar, a dizer palavrão, a desacatar, a ofender. E nós podemos lutar verbalmente. Não vamos lutar com armas, porque nem arma a gente tem, e eles estão até aqui de armas. Mas a gente tem que lutar com a palavra. Temos que lutar com a coragem. Temos que lutar com a transmissão das informações. Eu acho que eu já passei o meu tempo. Muito obrigada.
Obrigado, Wilde. Você acabou de incendiar essa plateia. E agora nós vamos abrir, inclusive, a participação de todos, não todos, mas pelo menos daqueles que quiserem formular alguma pergunta ou manifestar algumas ideias aqui para enriquecer esse debate. Vamos reunir as 3 primeiras falas. Roberto Amaral já está inscrito. Então, nós já temos lá. Quem é que pode controlar isso? Ô, Marcelo, você pode me ajudar a controlar aí? Ou então é Hilde? Então, Roberto Amaral, nosso presidente emérito, ex-ministro do governo Lula. Primeiro governo, exatamente. Boa noite. Está funcionando? Está funcionando? Eu não vou fazer propriamente uma intervenção, mas há uma fala dentro de mim que eu não consigo conter toda vez que se fala em tortura, em torturados e, erradamente, em desaparecidos. E eu não posso resistir, calar-me, quando se faz referência ao Mário Alves. Mário Alves foi meu dirigente do PCBR. Eu não vou contar a história dele. Vou contar rapidamente, com repugnância, a morte, o assassinato brutal de que ele foi vítima. Porque nós precisamos lembrar sempre a tortura e lembrar como é tortura. Para que não fique uma coisa solta no ar, um vocábulo sem sentido. O que é para cada um de nós a tortura? E outra coisa que me incomoda, já conversei uma vez com a Hilde, essa expressão que nós trouxemos lá de trás, e estamos repetindo agora, de desaparecidos. Não existem desaparecidos. Não existem nem cadáveres. Existem assassinados. Mário Alves não está desaparecido. Stuart Angel não está desaparecido. Rubens Paiva não está desaparecido. Os 1.200 camponeses do Nordeste assassinados não estão desaparecidos. Eu vou, os índios, rapidamente. Todo mundo sabe que é uma tortura, mais ou menos. Né? Todos nós já ouvimos falar do telefone, que deixa a gente surdo. Já ouvimos falar em colocar fio elétrico nos órgãos genitais. Mas talvez vocês não saibam de dois processos de tortura que atingiram o Mário. Depois de ter passado pela enciclopédia de absurdos e barbáries, os oficiais do Exército Brasileiro, trabalhando na polícia do Exército, lá na Tijuca, pegaram uma escova de aço e limparam as peles do Mário, raspando-a com essa escova de aço. Mas isso não foi tudo. Quase ao fim, ele foi empalado. Todo mundo aqui já ouviu falar em empalado, mas eu garanto que pouca gente sabe o que quer dizer empalado. Levantaram o resto do Mário e empurraram pela via do ânus um cacetete. E assim, ele foi jogado numa enxovia, e assim ele morreu com um capacete. Capacete não. Caiu, e um amigo nosso, o Raimundo Teixeira Mendes, estava ao lado, viu, reconheceu. Isso não pode ser esquecido. E não chame mais o Mário de desaparecido, por favor. A próxima
a se manifestar é a Maria Luísa Bussi. Depois temos aqui as deputadas também que vão falar, e para nossa alegria e nosso prestígio. Obrigada, Hilde. Boa noite a todos. Nilmário, uma pergunta para você. A propósito dessa correlação de forças, desse problema que nós estamos passando com todas as áreas, não é? Como é que está a situação do João Cândido? Porque parece que está um pouco emperrado por causa da questão dos militares, né? Gostaria de saber, porque a Paraíso do Tuiuti fez uma belíssima homenagem, inclusive ia levar adiante essa luta para constar do livro dos heróis nacionais, mas isso está com certo impedimento. Eu gostaria de saber como está. Obrigada. Agora, a deputada Dani Balbi. Por favor, Dani. Primeiro, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui, congregando com vocês o espírito democrático. Queria parabenizar a Hilde, estendendo os parabéns a toda a mesa, não só pela organização do evento, mas pela coragem, pela determinação, força e ousadia de cada uma e cada um aqui de se colocar em defesa pronta, e a gente sabe que permanente, da democracia, mas não só do Estado democrático de direitos, que nós sabemos que se faz a partir da contínua mobilização de cada uma e de cada um aqui, para, inclusive, o alargamento desse Estado democrático de direitos. Então, antes de mais nada, representando aqui o Partido Comunista do Brasil, deputada Jandira Fegali, toda a direção do nosso partido, que foi um dos partidos que mais perdeu dirigentes organizados por conta do horror, da barbárie, da interdição democrática do golpe empresarial militar de 1964. E é para que nós jamais esqueçamos e para que nós honremos a memória de cada militante, companheiro, amigo, camarada, que lutou não só por um outro horizonte de sociedade, colocado como possível, uma sociedade em que a socialização da riqueza, em que a hiperexploração da classe trabalhadora não é a única realidade possível para a vida, mas também uma sociedade em que o sentido de democracia fosse compartilhado. Né? Esse é o espírito do Partido Comunista do Brasil, e é por isso que eu tenho orgulho de fazer parte desse partido há 20 anos, orgulho de levar adiante o legado de Stuart, Helenira Rezende, Thelma Regina, Oswaldão, de todas e todos esses que nós conhecemos e aqueles cujo nome ainda está por ser inscrito na história de contínua resistência e alargamento dos horizontes democráticos. Estou deputada estadual, sou militante há 20 anos, tenho orgulho de, levando esse legado adiante, ser autora da lei que transforma as instalações do antigo DOPS num centro de memória, reparação, justiça e verdade, no coração do Estado do Rio de Janeiro. Tenho orgulho também de ter notificado o governo estadual para que ele desse celeridade à desapropriação da Casa da Morte, para que ali também funcione mais um centro pulsante de organização da memória, organizado, gerido pelas democratas e pelos democratas. Queria terminar minha contribuição, primeiro desculpando que eu votei de sair, mas vou justificar a minha ausência e tenho a certeza que vocês entenderão. O Nilmário tocou num ponto crucial. Precisamos entender que a nossa luta não terminou e a relação do Estado atual de barbárie com a continuidade da luta contra a interdição democrática de 1964, colocando o surgimento da Polícia Militar, o ato que organiza a Polícia Militar, como um dos atos de continuidade para a interrupção do grau de conscientização que encontrou como primeiros inimigos os nossos camaradas que tombaram, que, inclusive, produziu todas as atrocidades que nós assistimos durante o curso do golpe militar, dos 20 longuíssimos anos que impediram a gente de se organizar democraticamente. E essa polícia militar, hoje, continua matando. O ator, Marinete, muda.
são as mulheres pretas, pobres, periféricas, é a juventude preta, mas é a polícia militar como resquício da ditadura, como braço armado do Estado, que continua a impedir com que o Estado democrático de direitos e a plena efetivação da cidadania, como bem colocou a professora Dulce, se materialize. É por isso que eu estou saindo daqui agora, porque tem uma reunião, a presidenta da CPI contra a prática do reconhecimento fotográfico, Renata Souza, vai apresentar amanhã um relatório de... Saudar essa mesa em nome da Ildelgarde e agradecer o convite por estar aqui. Obrigada por me considerar. Eu sou professora há 30 anos, hoje estou deputada estadual e preocupada, vivendo o que a gente viveu de 2016 para cá, e vendo Dona Marinete aqui também, eu vejo que a gente está num momento ainda muito delicado. Embora eu tenha assim, certas ressalvas para falar sobre que o passado não se repita. A gente precisa relembrar para que o passado não se repita. Eu acho isso importante, mas a gente tem que tomar cuidado que, ainda que a ditadura não vá se repetir da forma que se repetiu, a gente está com a nossa democracia sempre num momento extremamente delicado, muito frágil. Quando a gente tem, por exemplo, a morte de uma parlamentar aqui no município do Rio de Janeiro, 6 anos sem resposta, olha como nós estamos, como a nossa democracia está fragilizada. A gente vai com medo, Dona Marinete. Eu preciso confessar para vocês aqui que a gente faz o nosso trabalho, eu, pelo menos, faço o meu trabalho com medo, mas tem que ser com medo mesmo, que a gente precisa fazer esse enfrentamento para a gente conseguir lutar pelo Estado democrático de direito. Lá na LERJ, hoje, vocês devem ter noção de que não está sendo fácil, nem um pouco fácil trabalhar. Somos 70 deputados e deputadas e, assim, forçando muito, a gente consegue 18 do campo progressista. Qualquer votação que vá, quando tem alguma coisinha a ver com algum campo ideológico, a gente perde, assim como a gente tem o Congresso mais conservador da nossa história. Lula está tendo muita dificuldade de trabalhar. A gente também está vendo o movimento, isso a gente vem acompanhando esse movimento, desde antes do golpe de 2016. O que as pessoas estão fazendo com a escola? Porque as escolas têm muita capilaridade, a gente sabe da importância delas. E essa parte do negacionismo, que já foi colocada aqui, que não é um negacionismo só com a ciência, o negacionismo começa negando a ditadura, o Holocausto, depois vem para a ciência também, negando, inclusive, vacinas e outras comprovações científicas. A gente viu um movimento do Escola com Mordaça, o que passamos. E esse movimento, embora não tenha tido uma vitória jurídica, ele teve uma vitória política. A gente tem professores e professoras abalados até hoje. Nunca antes na história a gente teve tantos professores com a saúde mental no estado que está, pedindo afastamento para fazer tratamento de ansiedade, de depressão, uma série de coisas. Fora as condições que a gente tem, as péssimas condições de trabalho, a gente foi considerado inimigo da sociedade. Então, isso está no nosso presente, isso está extremamente perigoso e, não sem motivo, a juventude está sendo cooptada por essa extrema-direita. Então, eu, hoje, como deputada estadual que estou, estou muito atenta e queria compartilhar com vocês também o trabalho com essa pauta da educação. Eu acho muito importante a gente fortificar essas instituições, valorizar professores e professoras, para que ensine e continue tendo liberdade de cátedra para ensinar para as crianças o que foi a história, o que é a história, o que será a nossa história, se a gente não se unir e valorizar as instituições que precisamos valorizar. O caso hoje, que foi citado aqui, do Elon Musk, tentando controlar, se meter na nossa democracia, está se metendo, e o que se viu é apenas a ponta do iceberg que está sendo colocado, porque a gente sabe que o cara tem um controle sobre comunicação, como os satélites, por exemplo, e eu hoje já atuei isso, já entrei em contato com Brasília para falar sobre coisas sobre isso também. A nossa preocupação que a gente tem que ter em relação a isso, a gente mostra o quanto que a gente está fragilizado. Então, por conta disso, parabenizo, fiz questão de estar aqui com vocês. A gente relembrar sempre é muito importante.
A gente, no encontro como esse, a gente se fortalece, a gente olha no olho, a gente agradece, a gente vê que a gente está forte. Eu aqui representando o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, assim como grandes companheiros e companheiras e camaradas, no caso da Anibalbe aqui também, progressistas, que a gente está na luta lá muito grande. Venho agradecer o convite, exaltar esse evento, falar o quanto que é importante a gente estar reunido, porque, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer a sociedade civil, fortalecer as instituições, para que a gente fortaleça a nossa democracia. Mais uma vez, obrigada, e conte comigo para o que precisar. Obrigada. Obrigada, Élica, muito obrigada. O deputado Gilberto, o senhor pode vir até aqui, por favor? Gilberto Palmares. Depois você está na lista, tá? Eu sou Gilberto Palmares, eu venho das lutas dos trabalhadores de telecomunicações, sou do Partido dos Trabalhadores e tive o privilégio de ter sido vereador aqui no Rio de Janeiro e deputado estadual. Eu me senti incentivado a falar, inclusive deixar uma pergunta para o companheiro Nilmário Miranda, por várias razões. Primeiro, pela presença aqui dos nossos companheiros pais, das companheiras Marielle e Aniele. Segundo, pelo aquele quadro que diz que território livre da democracia. Eu pergunto, por exemplo, o que é democracia? A gente pode definir de N formas. Para mim, eu acho que democracia é você juntar pessoas, instituições diferentes, as mais diferenciadas, que se unam, por exemplo, para combater a violência. A violência que tenta apagar a memória do povo, a gente, quando fala em memória, até aqui o depoimento da Dulce Pandolfi, lembram, não querem, às vezes, nem apenas apagar, mas, inclusive, desviar, caracterizando como terrorista jovens, homens e mulheres que lutaram pelo direito à voz de todos nós na ditadura. Mas eu acho, e essa é a pergunta que eu queria fazer ao Nilmário, o diabo no Brasil é que a gente fala como recuperar a memória, pensa em alguma coisa distante. Tento apagar a memória, inclusive, do imediato. Eu, por exemplo, estava conversando com o Júlio aqui o seguinte: a questão das milícias no Rio de Janeiro, e por isso que eu me sinto incentivado. Agora, 16 anos atrás, há pouquinho, teve uma CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro bem, porque fui o relator da CPI das milícias. Qual é a memória que se tem do relatório da CPI das milícias? Ele foi encaminhado para o Ministério Público com uma série de proposituras. Que desdobramento teve as proposituras no relatório da CPI das milícias? Lá tem proposta com relação a envolver grandes empresários de algumas áreas, não que esses empresários fossem, ou seja, alinhados com milícia de forma nenhuma, mas cujo envolvimento, pelo menos do ponto de vista da informação, seria fundamental para combater os negócios das milícias. Lá tem proposta com relação ao papel da Guarda Municipal com o serviço de inteligência. E apagar, inclusive, medidas, porque é bom lembrar que, exatamente no período da CPI das milícias, houve uma série de iniciativas legislativas na Alerj, minha companheira Élica Takimoto, para combater a violência. Houve um debate na Alerj de um projeto que foi abortado para que a Polícia Técnica tivesse autonomia do restante da Polícia Civil. E é só olhar o desdobramento para ver o quanto é importante. Houve uma lei que foi aprovada, de iniciativa minha, em 2009, um ano depois da CPI das milícias, para poder garantir que todas, sem exceção, as viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar tinham que ser dotadas de câmeras de áudio e vídeo no interior e para fora. Essa lei está aprovada em 2009. Qual é a memória dela? Outro dia, o Cláudio Castro teve a cara de pau de dizer que está fazendo orçamento para fazer isso. Quantos anos tem? 15 anos depois. Então, eu quis dar esse depoimento, porque o processo de apagamento ele é permanente. É um processo de apagamento da luta de pessoas que tombaram, lutando pelo nosso direito à voz, à vida, inclusive vida decente. É o processo de apagamento quando os debates são levantados, que parece o seguinte, diz que um discurso que tem aí é que fala que só a direita tem proposta para segurança. E, às vezes, até gente interessante embarca nessa, mas, muitas das vezes, iniciativas, mesmo tímidas nessa área, são imediatamente apagadas pela mídia, apagadas por quem está governando. Então, eu deixo aqui a pergunta da minha memória, assim, qual... Está cada vez mais forte,
É fundamental que essas reuniões tragam também isso que a gente está vivendo em relação ao processo da Marielle. É fundamental que a gente traga a memória, não só dos que estão aqui, entendeu? Cada vez mais reverbando, né, isso, tudo que tem sido feito, mas também o que a gente tem vivido atualmente. A memória é importante, está aqui trazendo, principalmente, o que se viveu num golpe, o que se viveu numa época muito difícil, que eu também vivi, eu tenho 72 anos, eu vivi isso tudo também, né? Mas, enfim, é um prazer enorme. Obrigada mais uma vez, Hilde. Conta com a gente sempre, o Instituto, a família, e vamos estar aí com muita coisa para fazer. Acho que o que foi feito agora é fundamental, mas tem aí uma denúncia para ser feita, que precisa ser feita também, e aceita, né? O incômodo do Lira também, por ter um deputado que também é um bandido preso por conta da morte da minha filha. Então, isso é fundamental que a gente tem nesse momento para dizer isso tem muito o que fazer ainda, né? Principalmente em relação ao processo da Marielle. Obrigada, boa noite. O Lincoln ia deixar a Marinette para o fim. Ele tem esse senso. Se fosse a Mira Haddad, também deixava, que é o senso do diretor de teatro. Mas eu sei que eu também tenho o senso da dona de casa, que ela já está com jeito de que vai embora. Então, antes... Vamos lá. Obrigada. Boa noite a todos e todos. Eu sou Rafaela Albergaria, sou familiar de vítima de violência letal hoje. Tive 2 primos assassinados, um pela polícia, outro pela milícia. Vivi, em 2017, a morte da minha prima Joana, que era universitária, tinha 19 anos, estava indo para a faculdade. Quando foi entrar no trem, foi presa na porta, arrastada por mais de 20 metros, arremessada no vão de mais de 50 centímetros e criminalizada pela sua própria morte num território de periferia. Olho aqui para Chiquinho, para Marinette. E Marielle foi a primeira pessoa que eu liguei, depois que a gente sepultou Joana. E eu liguei para ela e falei, Mari, eu estou te ligando, porque a minha prima foi morta. Eu vou dizer que o que definiu a morte dela foi o racismo, que organiza processos sistemáticos de violência em territórios de periferia. Não vou ter que te convencer disso, não vou ter que te convencer e te explicar o que eu estou falando. Estou dizendo tudo isso porque, na verdade, o que me move, e aprendi muito com o movimento de memória, verdade, justiça e reparação. Léo está aqui, a gente se encontrou numa pesquisa sobre reparação à violência letal hoje. Aprendi muito, inclusive, as estratégias de luta que nos possibilitaram produzir estratégias, descobrir que só em 2018 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem. Na verdade, os processos de violência que seguem definindo políticas de morte para grande parte da população brasileira e que tensiona o tempo todo a democracia, que faz com que processos históricos e práticas históricas, metodologias históricas de fazer morrer, de torturar, de desaparecer, de assassinar de forma brutal, elas continuam acontecendo porque a gente não consegue se reconciliar, trazer a memória na ordem do dia. Então, é muito importante a gente reivindicar, e a gente tem sobre uma série de palavras de ordem descrito e definido que, na verdade, lembrar o passado é a possibilidade de construir um futuro diferente. Essas metodologias e essa luta que na verdade, só conseguiu construir a maior parte das estruturas de direitos humanos que hoje estão presentes no Brasil, na verdade, a luta dos bravos camaradas que viveram e morreram lutando pela democracia, lutando pela liberdade, é o que nos possibilita hoje denunciar processos de violência que sempre atravessaram e que nunca olharam para corpos negros como corpos que usufruíram de cidadania. A gente tem muitos desafios colocados pela frente, muitos desafios para reivindicar e ampliar na verdade, a reivindicação de uma outra construção e de uma outra história. E isso passa por pegar o acúmulo dessa luta histórica e aplicar e possibilitar construir uma série de ferramentas que nos possam levar ao alcance de dignidade e bem-viver. Isso é uma luta que nos unifica de forma coletiva. E é muito importante ter uma dimensão e a gente costurar novas estruturas e novas estratégias de luta, porque, na verdade, a possibilidade, eu nunca imaginei que lutar por justiça pela Joana poderia me tornar um alvo. Ano passado, eu sofri 2 atentados, fiquei mais de um ano, eu fui candidata em 2022
com a pauta da mobilidade a partir do movimento de mulheres negras, que se chama Mulheres Negras Decidem. Depois da candidatura, eu voltei para o Observatório dos Trens, levantando, a gente conseguiu incidir para uma CPI na Assembleia Legislativa. Quando a gente pensa no transporte, pensa no estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a relação de controle e deslocamento, ela funda as milícias, ela produz o capital primitivo das milícias. A primeira operação mercadológica das milícias são o transporte. Quando a gente começa a mexer nisso, a gente descobre uma relação sistemática das milícias com a ocultação dos corpos que são atropelados diariamente nesses transportes e em outros transportes, e eu me torno alvo, invadem a casa da minha família em março, colocam a arma na cara de todo mundo, dizem que estão lá para me matar. Tudo isso para dizer que, na verdade, a violência que se coloca contra nossos corpos, ela só é possível de ser enfrentada se a gente entende que a nossa luta é coletiva, que a luta por memória, verdade e justiça, ela nunca terminou, ela não tem um limite com o processo de redemocratização, mas ela tem um desafio muito grande, que é como a gente acessa e como a gente produz bandeiras que inovem, inclusive, as formas de luta para reivindicar existência e viver. Na Colômbia, para terminar, a gente tem discutido com a América Latina, de uma forma geral, que foi muito impactada pelos processos da ditadura empresarial militar, como que a gente estabelece processos de reparação estratégicos, estruturantes e globais, né? E o que a França Marx colocava muito nesse processo, que amarrou uma série de setores, que vinculou e que juntou setores que lutavam historicamente contra o processo ditatorial e que lutam hoje contra a violência do Estado, é que nós precisamos passar da resistência ao poder. É muito fácil matar um, mas nosso desafio e a nossa construção é para que a gente avance, para que a gente permaneça junto, acessando políticas de bem viver, de existência e de felicidade, que parte pelas estruturas e pelas políticas que garantem a nossa possibilidade de existência. Obrigada, saudar mais uma vez a mesa, o ato, pela coragem, pela relevância que tem de fazer esse debate hoje e sempre para alcançar a felicidade. Roberto, olha a antiga Escola Normal da Corte, a Escola Normal do Tijuca, Marise Barros, que é a ditadura, os militares e os trabalhadores que disseram não, que é com o Paulo Novaes Coutinho, que foi fuzileiro naval perseguido e afastado, expulso da Marinha, e o filho do Antônio Pereira Neto, que é um metalúrgico, que também foi perseguido, que foi preso, o filho dele, o Antônio Miranda, vai estar falando lá às 2h30. Se vocês puderem dar a honra, só para acrescentar, e aproveitando, a gente tem um teatro que eu acho que é o simbólico da sociedade brasileira, que nós temos atores, nós temos personagens, nós temos um enredo, nós temos um cenário, e parece que a gente vê hoje esse cenário, nesse teatro, que é a sociedade brasileira, desses personagens que parecem, né, um pouco daquela coisa que o Marx fala, que se repete como comédia, né, como tragédia. A gente vê os personagens hoje nesse teatro, isso simboliza o que é a sociedade brasileira hoje, né? Algo que você acreditasse que tivesse esquecido, morto, sepultado, que era a ditadura, que era esse discurso do ódio, que era a extrema-direita. Agora, né, repaginada essa ditadura com o discurso da extrema-direita, que persegue minorias sociais, que persegue opositores, que persegue a esquerda. Nós ali, aqui fora, eu estava com o boné de sem terra há dias atrás, no supermercado Zona Sul, e um cara veio me questionar que eu estava querendo tomar terra, que eu estava querendo invadir terras, porque eu estava com o bonezinho do... Eu falei, vai ler história, rapaz, vai aprender, você não está falando, você não sabe nem o que você está dizendo. Então, as pessoas estão... esse ódio que faz parte agora, infelizmente, desse teatro político brasileiro, que a gente tem que enfrentar. Isso aqui, apesar de ser algo que da micropolítica, é essencial para a transformação e para o resgate da democracia e do Estado democrático do direito. A gente que faz parte desse teatro, a memória, o esquecimento, né, a verdade e a luta por democracia. Então, por mais que seja mais reduzido o espaço de encontro e de confraternização, ele é importantíssimo, porque a gente não deixa apagar a chama da luta pela liberdade e por direitos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Vamos ouvir o Nilmário aqui.
Oi, Hilde. Está presente aqui o neto do Mário Alves, que é um articulador de... eu sei, ele é neto do Mário Alves. E ele é um dos articuladores da coalizão, memória, verdade, justiça, reparação, democracia. Eu não queria que você saísse daqui sem dar uma palavrinha. Ah, tá bom. É super rápido. Obrigado, Nilmário. Então, obrigado por todas as lembranças. O Roberto está aqui. Eu queria te dar um abraço especial. Enfim, tanta gente para saudar. Então, para ser breve de verdade, como eu prometi, eu queria dizer que a gente cria os nossos mundos, né? Então, a gente não deve temer a extrema-direita, porque ela, de fato, tem muito dinheiro para bancar essas notícias falsas, esses mundos falsos, né? E, então, a gente não deve, é quase um apelo, a gente não deve nos igualar a eles em nenhuma maneira, mas eu queria dizer especificamente, a gente não deve assumir a linguagem deles. Isto é, às vezes eu escuto pessoas dizendo, não, mas eles estão dominando as redes sociais, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, quem sabe pegar uma estratégia aqui ou aquela lá que eles usam. Não! Seria a derrota final, gente, entendeu? A linguagem é o dispositivo por excelência, já diria Foucault, acho que era Gamain falando de Foucault, não lembro, mas é isso, a linguagem está em todos os campos, está no campo jurídico, está no campo político, está no campo artístico, e a gente não pode perder a nossa humanidade, né? E aí, justamente, a construção da nossa linguagem é uma linguagem humanitária, é uma linguagem que quer agregar e que todo mundo quer estar junto nesse barco bonito, que é a luta pela vida. Então, a gente continuemos criando os nossos mundos com essas parlamentares maravilhosas que a gente tem, como a Dani, sabe, a Rafaela também lutando no campo político, gestores como o Nilmário, tá bom? E pessoas que lutam pela vida de seus... né, e a memória e a justiça dos seus familiares, como os pais da Marielle, Daniele, tá certo? E vou terminar dizendo aqui, Marielle Franco, presente, Mário Alves, presente e Joana, presente. Obrigado. Agora, nós estamos aqui na plateia com a Thailinha Pimenta, que foi prisioneira política na famosa Torre, em São Paulo, ao lado da Dilma, no mesmo lugar e na mesma ocasião em que a Dilma esteve presa. Ela não gosta de falar, mas vai dar um nome. Pode falar. Tá. Né? Eu sou conterrânea do Nilmário. Do Nilmário. E eu comecei a militância com 15 anos e nunca mais parei. Hoje eu milito bordando. Esses bordados. Mas eu fui presa no 1º de abril de 64, na rua em Belo Horizonte. Logo depois eu fui solta, mas fiquei respondendo a vários inquéritos na Polícia Militar, ia sempre. E depois, quando eu entrei já na clandestinidade, participando de AP, depois eu participei do PRT. E eu fui presa em 71. Primeiro, meu marido foi preso, eu tinha uma filha de 9 meses e um filho de 3 anos, fugi com eles, voltei para a minha cidade, achei que lá eu ia ser protegida, eu fui entregue. E aí me buscaram em Teófilo Otoni, eu fui para Belo Horizonte, fiquei uns dias no DOPS, e depois acabei na Operação Bandeirante, passei por tudo que vocês já conhecem, e, no final, fui para o Tiradentes, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Dilma, pessoa extraordinária. E é isso. E continuo até hoje na militância. Obrigada, Thailinha. Muito obrigada. Nilmário, você encerra agora. Bem,
Sobre o caso João Cândido, depois eu te passo todas as informações, eu vou pegar seu... Porque tem 2 processos. Tem o Panteão dos Heróis, tem resistência, mas tem uma luta para incluí-lo. E os 9 filhos que entraram com pedido de anistia. Mas está no começo ainda, não foi distribuído para relatores. Eu te passarei todas as informações atualizadas, que é muito importante. Não pode deixar as coisas para trás, né, companheiro? Sobre o Gilberto, eu realmente não tenho conhecimento do que você falou. Eu sei que todo mundo sabe, né, que é o significado, de onde vieram as milícias, o significado dela, o trabalho que você fez como relator, né, com Marcelo Freixo, foi fantástico, acompanhei bem, foi um belo serviço ao país. Então, caiu um pouco no esquecimento, né? Mas agora eu acho que nós, com a investigação do caso Marielle, foi muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Né? Mostra que não tem problema, não tem nada, nenhuma barreira insolúvel. Né? O então ministro Flávio Dino teve essa coragem, como teve a coragem também de impedir o golpe. Né? Eu sempre digo que sorte nossa foi Flávio Dino estar lá em Brasília, que é dia 8, e o Lula não está. Porque também, depois nós fomos ver o que era a guarda presidencial, o risco que tinha para o presidente da República, viu, Hilde? Foi toda mudada, isso é importante saberem também. Mas aquela esplanada dos ministérios, que tinha centenas, milhares de militares fora da função, não tem mais nenhum. Todos saíram dali. Eles estão em função que é pertinente. Na ABIN, tem mais de 500 foram afastados. Entende? E assim pelo Brasil afora. Acho que tem umas 40 regiões militares, que todas houve um processo de afastamento de pessoas comprometidas não é com a democracia, nem com a Constituição. Né? Tá sendo feito esse trabalho. Está sendo feito. Quando a gente vai estudar a história também do que aconteceu, por causa da anistia de 79, que anistiou Verdugos, Carrascos, com suas vítimas, né? Nós sabemos que esse povo migrou para escritório de crime, migrou para empresa de segurança, que se misturou com o crime organizado no Rio de Janeiro. Né? Infelizmente, nós vamos ter que fazer um trabalho enorme de depuração da polícia. Né? Uma pessoa que a senhora e o senhor confiavam, era um cara que estava organizando o assassinato. Né? Imagina, onde é que nós chegamos. Né? Eu acho que é uma construção. É importante ter colocado isso na ordem do dia. Né? As polícias, o trabalho da inteligência, o trabalho de a ABIN que faz, cada força que faz. Né? Tem coisas que são do Estado, não tem como interferir. Né? São da esfera estadual, não tem como interferir. O governo federal pode fazer assim, como no caso da Marielle, quando a Polícia Federal, que não era a polícia judiciária do caso, entrou e deslindou tudo. Ele pode fazer isso. Um caso aqui, um caso ali, apontando novas perspectivas, novos rumos, né, para mostrar compromisso. Acho que as pessoas que estão à frente ali estão alertas para isso. Nós não podemos deixar a pauta da segurança com os fascistas. Né? Nós temos que ter, a democracia tem que ter uma pauta de segurança pública. Tem que ter, discuti-la corajosamente, reunir todo mundo. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que essa noite que foi memorável, viu, Hildegard? Companheiro Hildegard. Cortei você segredando para o amigo, coisa mais gostosa. Mas eu acho que você fez um belíssimo trabalho aqui hoje. Reuniu gente de diversas áreas, diversas gerações. Então, melhor ainda. Que ótimo. Mas você é você, né? Por isso é amada. Você é você, CS, furacão, esse orgulho dessa família sua e da nossa, todas as famílias nossas, né? Eu acho que Hilde é que merece hoje essa
trabalho coletivo. Mas a coragem dela é admirável, inspiradora para todos. Viu? Parabéns, Hilde. Parabéns a todos que estiveram aqui. Vi tanta gente nova, isso é bom demais, né? Vi as deputadas falando. Nossa, que coisa boa. Eu que já fui deputado estadual, federal, tantas vezes, ver essas pessoas, para mim, é um conforto para a alma. E ver também um Roberto, né, Amaral. É um eterno mestre nosso, seus 84 anos, sempre ensinando. Leio tudo que ele escreve, ouço tudo que ele fala, que ele é uma fonte de inspiração permanente para um programa para esse país, esse projeto de nação que nós todos temos que abraçar. Então, gente, obrigado para todos. Uma noite inspiradora, muito mesmo. Vocês nem imaginam quanto para mim. Daqui eu vou sair, a Estelinha está ali, vou para Teoflotone, que lá na cidade dela e minha, depois de amanhã vai ter um ato na praça, com música da Resistência, um show na praça. Vai ter atos com a Universidade Federal, e vai ter uma homenagem a todos como ela, que no dia do golpe, nos dias posteriores, foram presos injustamente. A cidade fazer um acerto de contas, sabe? Vai trazer memória a essas pessoas, vai resgatar a memória delas, né? Vai ser um ato muito bonito. Então, isso que tem que fazer no Brasil todo, fazer em toda ponta, todo lugar. E isso aí, nós amamos esse país e nós somos profundamente comprometidos com a democracia por causa de vocês, né? E viva o Brasil! Viva a democracia! Democracia sempre! Marielle Franco, presente. Obrigado a todos. Presente.